Boa tarde, meus irmãos. Com a permissão de Deus, pedindo a assistência dos nossos amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui reunidos. Sou Alessandro da Silva e mais uma vez venho dividir com os irmãos alguns frutos das nossas pesquisas, das nossas estudos e meditações. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema que eu denominei como para uma vida plena. Muito a gente ouve falar e lê através de livros de autoajuda na internet, né, do o que é viver uma vida plena ou como viver uma vida plena. E esse desejo de falar sobre isso nasceu porque no outro dia, num outro grupo que eu participo, nós debatíamos sobre como a nossa vida é breve, né? E a gente não se dá conta que a vida é breve, que a vida é passageira. Nos parece que no momento que nós nascemos, ou que nós reencarnamos, a ampulheta começa a andar, o cronômetro começa a sua contagem regressiva e às vezes a gente não se dá conta. A gente tem aquela sensação de que a gente é eterno, de que esta vida é eterna, né? E nós não nos damos conta e a vida vai passando e muitas vezes nós deixamos e perdemos a oportunidade realmente de viver essa vida, de viver essa encarnação, né, conforme o propósito para o qual nós encarnamos. Nós desperdiçamos, às vezes, muito tempo. E nós só nos damos conta disso em momentos como este que estamos vivendo, né, em que nós assistimos no dia a dia, porque a mídia nos reporta isso também com bastante intensidade, né, a quantidade de vidas que estão sendo perdidas em função dessa pandemia que estamos enfrentando. E digo, nos damos conta porque não que antes não se perdessem também vidas por outras doenças, por acidentes, nas guerras, e mesmo aqueles irmãos que tiram a própria vida, né? A gente parece que não se dava conta disso. Alguns de nós não se davam conta disso, né? Não tinham noção da magnitude disso. Hoje, como nós temos então essa doença nova que nos assola, a imprensa noticia todo dia e nos atualiza da quantidade de vidas perdidas e isso vai nos chocando. E aí realmente nós vamos, quem não se deu conta ainda, ou agora começou a se dar conta que essa vida aqui é finita, né? E que às vezes aí que nos damos conta de quanto tempo nós perdemos, né? Quanta coisa se deixa de fazer. E aí se pergunta, mas o que é viver bem? O que é uma vida plena? Nós encontramos várias respostas e os irmãos, tenho certeza que os irmãos já viram também, já buscaram esse tipo de assunto na internet, né, nos livros, tem muita coisa, né, nos falando do que é viver uma vida plena, né? A primeira ideia que nos ocorre que ter uma vida plena é ter um determinado padrão de vida confortável, né? Um certo grau de satisfação e de sucesso,
ter saúde. E uma coisa que se fala muito, que nós falamos muito, né? E desejamos muito para as pessoas, que é viver em paz, muita paz, né? Parece que, basicamente, esses são os requisitos em que nos levam a crer que assim nós temos e vivemos uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida feliz, né? Embora esses momentos de felicidade, eles podem ser ilusórios, porque não é só isso, né, que é uma vida plena. Porque se assim fosse, né, por que será que existem tantas pessoas que têm tudo, que têm uma vida boa, que têm uma vida de sucesso, que têm saúde, vivem financeiramente de forma bastante confortável e ainda assim são infelizes? Por que será? Ter propósitos de vida e entender o significado da vida é importante. A gente vê muito isso nos livros de autoajuda, nos livros de psicanálise. Terapeutas holísticos falam que é importante que tenhamos propósitos e demos significados à nossa vida. Mas o que é isso? Que propósitos são esses? Como assim achar um significado para a nossa vida, né? Nós não entendendo muito bem o que significa isso, né, buscamos então o sucesso profissional, né? Alguns buscam trabalhar naquilo que gostam e quando o trabalho não vai a contento, se frustram, acabam às vezes mudando de ramo, mudando o rumo, trocando de emprego, até que daqui a pouco se frustram naquele novo emprego e tem que trocar de novo, né? Uma coisa muito comum que a gente vê nos jovens hoje em dia, iniciam uma faculdade, iniciam um curso, daqui a pouco ali na frente se dão conta que não estão mais gostando daquilo, acham que não é aquilo que lhes interessa, acabam trocando de curso, passam alguns meses ou talvez um ano, 2, daqui a pouco faz vestibular de novo, faz Enem de novo porque quer trocar de curso, que ainda não é aquilo que deseja fazer. Ou seja, é uma dificuldade de identificar, né, o que se gosta, qual a sua vocação. E às vezes vão vivendo parecem como eternos insatisfeitos, que começam 1, 2, 3, 4, 5 cursos e não conseguem concluir nenhum, né? Porque quando começam as dificuldades, acabam desistindo, acabam entendendo que não é aquilo que eles querem, né? Mas buscando em algumas fontes o que é ter uma vida plena, nós encontramos algumas coisas bem interessantes, né? Como, por exemplo, para ter uma vida plena, temos que ter uma alimentação saudável, né? Seria um dos pré-requisitos ou uma das receitas que aparecem em várias fontes, né? Ter uma alimentação saudável. Porque tendo uma alimentação saudável, não é? Nós vamos estar prevenindo doenças, né? O que está correto, né? Além de ter uma alimentação saudável, se destaca também a importância de ter uma atividade física, de se praticar exercícios físicos, né? Se possível até ao ar livre, caminhadas, andar de bicicleta, frequentar uma academia de ginástica, né? Na impossibilidade de frequentar uma academia de ginástica, fazer exercícios em casa mesmo, né? Hoje via internet, via
vários aplicativos que tem, né? Nós temos aulas online de ginástica, o que está sendo uma alternativa, né, para os dias de hoje, que é onde que as academias ainda estão fechadas. Ter um trabalho útil e prazeroso, ou seja, fazer alguma coisa que se goste, né? Parece óbvio e lógico, né, que o trabalho tem que ser alguma coisa prazerosa, porque nós precisamos trabalhar. Não tem jeito, é a lei natural. Nós precisamos trabalhar, né? Do trabalho depende o nosso sustento, depende a nossa realização pessoal, né? Depende as nossas relações também humanas através do trabalho, né? Então, se a gente tem que trabalhar, que seja algo prazeroso. Então, procurar um trabalho que lhe dê prazer, que lhe faça feliz, né? Ter boas amizades é outra dica que se dá para viver bem, para ter uma vida plena. Ter boas amizades. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, não é? Nós precisamos dos amigos, precisamos trocar ideias, trocar experiências, dividir alegrias e dividir tristezas também. Então temos que cultivar as boas amizades. Digo, as boas amizades, ou seja, com aquelas pessoas que realmente são parceiros nas horas boas, nas horas ruins, aquelas pessoas que te põem para cima quando precisa, quando a gente quando a gente está fraquejando, quando a gente parece que não vai transpor uma dificuldade, vem aquele amigo que às vezes com uma palavra é o que basta para te encher de ânimo, né? Não aquelas amizades vazias, né, que não te acrescentam nada, que pelo contrário, às vezes são amizades interesseiras, né? Falamos das verdadeiras amizades. Outra coisa, outra atividade que costuma dar prazer às pessoas e costuma dar ânimo, né, é aquelas pessoas que podem, que gostam, que têm o hábito de viajar, de conhecer lugares novos, conhecer culturas novas, né? Isso também é uma coisa, é algo que nos impulsiona para ter uma vida feliz e conhecer novas experiências, né? Viajar. Ser positivo, né? Ser positivo, ou seja, encarar as coisas com bom humor, encarar as coisas com fé, né? E evitar aqueles pensamentos derrotistas, aqueles pensamentos de desânimos, aquele pensamento do não vai dar certo. Não. Ser positivo, crer que tudo vai dar certo, que se estamos fazendo as coisas de forma correta, os resultados virão naturalmente. Isso é ser positivo. Aprender algo novo. Aprender algo novo. Nunca é tarde para aprender algo novo. Nunca é tarde para aprender algo novo, né? Quando a gente sai da acomodação, né, quando nós estamos aprendendo, buscando coisas novas, nós estamos alimentando a nossa mente, alimentando o nosso espírito, né? E aí estamos impulsionando a nossa vida para frente, né? Coisa boa quando a gente aprende algo diferente, né? Algo às vezes que a gente acha que não vai conseguir fazer, mas com persistência, com perseverança, a gente consegue transpor aquilo, né? Aquilo nos enche de alegria, de força, né? E alimenta a nossa capacidade de dizer assim, puxa, eu consigo fazer isso sim, né? Então, sempre há tempo para aprender algo novo. Vocês estão vendo aqui atrás, eu aprendi a tocar violão
com 18 anos de idade. Tá? E foi uma coisa bem interessante, porque eu morava com um amigo, quando era no tempo que eu era estudante, e ele tocava violão. E eu achava muito legal, muito bonito. E aí um dia eu pedi para ele, como é que se afina o violão? Aí ele me ensinou a afinar o violão. Eu digo, tá. Eu, como tenho um ouvido bom para música, certamente esse conhecimento já vem de outras existências anteriores, né? Não é de graça que eu tenho facilidade e ouvido bom para música. Depois que esse meu amigo me ensinou a afinar o violão, eu sozinho aprendi a tocar violão. E claro, naquela época não tinha internet, mas tinha aquelas revistinhas de música, né? Que eu comprava aquelas revistinhas e por ali aprendi a tocar violão. Então, aprendi a tocar violão para me divertir em casa, para alegrar um pouco a família e me alegrar também, né? Brincar nas rodinhas com os amigos. Aí, bastante tempo depois, eu resolvi comprar uma guitarra. Comprei uma guitarra. Achava muito legal a guitarra. Aí a guitarra é um pouquinho diferente do violão. E aí eu comecei a fazer aula com um professor aqui perto de casa, por sinal. Eu ia uma vez por semana e ter aula de guitarra. Mas a guitarra eu achei mais difícil, porque eu queria aprender a solar na guitarra. E eu dizia, e aí ele me ensinava tal, e aquilo estava difícil. Um dia eu cheguei para ele e disse, Fabrício, parece que a coisa não vai acontecer. Como está complicado. Né? Ele me dava um exercício por semana. Na semana seguinte eu voltava lá, eu apresentava o exercício para ele. Mas eu passava a semana em casa estudando e chegava lá, às vezes não conseguia fazer. E o Fabrício me disse assim, um dia, ele disse, não, vai com calma, vai fazendo o exercício da forma mais lenta possível e vai aumentando a velocidade devagarinho. Ele disse, mas tu não tem pressa, não precisa ter pressa, vai fazendo, daqui a pouco vai sair. Né? Então estou dando esse exemplo dizendo que realmente isso aconteceu. Né? Hoje toco com facilidade, né? E quando eu vou aprender músicas novas, e claro, a gente vai aprendendo, vai cada vez buscando desafios maiores. E quando a gente olha à primeira vista, diz, não vou conseguir tocar isso. E eu lembro sempre do professor Fabrício me dizendo, toca devagar, vai com calma, toca todo dia um pouquinho. Tocar todo dia meia hora é melhor que tocar uma vez por semana 3 horas, né? E seja persistente que tu vai conseguir. Então me lembro sempre disso, né? E é um exemplo que a gente sempre tem que estar se desafiando, e nunca é tarde para aprender algo novo. Eu aprendi a tocar guitarra com 50 anos, então nunca é tarde. E conheço uma pá de outras pessoas que começaram a se dedicar com a música depois dos 60 anos. Né? Nunca é tarde para aprender algo novo. Outra coisa, sair da rotina. Né? Sair da rotina, diversificar. Né? Se está acostumado a ir para o trabalho sempre, às vezes pelo mesmo caminho, de vez em quando varia, faça um caminho diferente. Né? Procurar ter boas noites de sono, também, como é importante o sono e o descanso. Né? Se você não tem uma boa qualidade de sono, procure ajuda. Né? Não se automedique, procure ajuda. Né? Porque uma boa noite de sono é essencial também para termos uma boa qualidade de vida.
e se manter distante dos vícios, dos abusos, do álcool, do fumo e de outras drogas ilícitas até, né, que fazem mal à nossa saúde. Por fim, o que todos dizem, né, além de fazer tudo isso, nós temos que nos amar, nós temos que gostar de nós mesmos, nós temos que olhar no espelho e sentir satisfação com aquilo que a gente vê. Gostar da gente com as virtudes, com os defeitos, né? Mas gostar de si é importante, se aceitar. E se aceitar, se aceitando, claro, aceitar também os seus defeitos e tentar corrigi-los, não se acomodar, isso não significa acomodação. E resumindo tudo isso, né, observando todos esses preceitos, assim a gente poderia dizer que vive em paz, que tem uma vida tranquila. Mas eu pergunto, será que é só isso? Será que é só isso? Será que isso vai nos garantir realmente de viver em paz, de ter uma vida tranquila? Eu acho que não. Eu acho que não. E a razão de eu achar que não é justamente por esse momento que estamos passando, que nós não imaginávamos que íamos passar por isso. De repente a nossa vida deu uma guinada, nos pegando de surpresa, né? E tudo mudou. Tá tudo diferente. Então a gente aprende que só isso não basta. Nós temos que cultivar, além disso, outras coisas. E que coisas são essas? Certamente não são as coisas materiais, as coisas da terra. Mas nós temos que, além de tudo isso que eu falei, nos preocupar com as coisas do espírito, com as coisas, com a nossa espiritualidade. Leon Denis diz assim: considera, portanto, no seu justo valor as coisas da terra. Não as desdenhes, porque sem dúvida elas são necessárias ao teu progresso, e tua obra é contribuir para o aperfeiçoamento, melhorando a ti mesmo, mas que tua alma não se agarre exclusivamente a eles e busque, antes de tudo, os ensinamentos neles contidos. Ou seja, nós não podemos buscar somente as coisas fora de nós. Não podemos buscar a felicidade fora de nós. Nós também temos que buscar as dificuldades, a felicidade dentro de nós. Eu li a palavra dificuldade aqui agora e me enganei, falei em dificuldade. Por quê? Eu ia dizer o seguinte, porque fazendo tudo isso não é uma garantia de que nós não vamos encontrar dificuldades na nossa vida. Isso não nos garante que nós vamos ter uma vida tranquila, né? Em paz, né? Numa boa, né? Como se diz, né? Numa boa. Não, nós vamos ter dificuldades, sim. Nós vamos ter dificuldades na nossa família, nós vamos ter dificuldades na nossa vida profissional, nós vamos ter dificuldades financeiras, nós vamos ter dificuldades nos relacionamentos com as nossas amizades, porque estamos num mundo imperfeito. E nós somos imperfeitos e as pessoas são imperfeitas. Então nós precisamos nos dar conta que as dificuldades nos permitem a evolução, além de nos tirar do acomodamento. Tá? Nos tiram do acomodamento porque nos fazem pensar nessas coisas e nos dar conta que nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que o outro. Todos nós temos virtudes e todos nós temos defeitos
e precisamos aprender a conviver com isso. Então, as dificuldades, elas são alavancas de progresso. Então, não há por que se sentir insatisfeito diante das dificuldades. Que nós aprendamos com elas e usemos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Com relação à insatisfação, achei uma coisa muito interessante numa psicografia de Bezerra de Menezes, que ele diz que lá de cima eles estão muito preocupados no plano espiritual como as pessoas estão desencarnando ainda jovens. Ele diz o seguinte: não chegam a atingir a idade madura, a larga escala dos jovens que chegam no plano espiritual pela sua insatisfação com a vida. E aí acabam cometendo, por conta da insatisfação, excessos, praticando às vezes esportes violentos, buscando a felicidade às vezes na velocidade, andando nas ruas de forma imprudente, em cima de motocicletas e carros, né, que acabam ceifando suas vidas. Então há uma preocupação no plano espiritual com isso, e ainda por conta daqueles que por insatisfação acabam tirando a própria vida. Mas o ponto mais importante que eu encontrei nos espíritos de luz que assim a nós nos reportam, além disso tudo que eu falei, que esses pontos em que a gente busca para ter uma vida plena, o mais importante para viver bem e para sentir-se bem é trabalhar pelo outro, trabalhar para o outro. De nada adianta nós observarmos todos aqueles 12 ou 13 quesitos que eu listei, né? Se nós não praticarmos a lei de justiça, amor e de caridade. Nós temos que trabalhar pelo outro. Às vezes a gente não se dá conta, está cansado do trabalho, mas não se dá conta de como o nosso trabalho é importante para o outro. O nosso trabalho é importante para o nosso sustento, sim, mas nós temos que também se dar conta que nós estamos trabalhando para o outro, nós estamos aqui para servir. E se nós buscamos a paz de espírito, a paz interior, ela vai vir com o trabalho e com o trabalho pelo outro. Nós precisamos ter esse entendimento que esse foi a mensagem que o Cristo nos deixou. Trabalhar para o outro. E o objetivo da nossa encarnação é servir. Servir a quem? A nós próprios? Não. Em primeiro lugar, servir ao outro. E semeando o amor, a caridade, a justiça, a tolerância e a indulgência, nós vamos colher esses frutos todos e aí poderemos dizer, quando chegarmos lá no último segundo daquele cronômetro que despertou quando nós nascemos: eu vivi uma vida plena. E assim parto em paz de volta ao plano espiritual da onde eu vim. Meus irmãos, muito obrigado por mais uma vez me assistirem, dedicado essa meia hora de atenção. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com os irmãos para que nós continuemos com fé, esperança e perseverança. E desejo a todos, então, muita paz, muita saúde e que Deus os abençoe.
Muito obrigado.